Fala pessoal, saudações! Estamos iniciando o primeiro podcast do curso de Engenharias aqui do Unisalesiano. Pode projetar e transformar. Uma satisfação para a Solis Solar estrear, vamos dizer assim, né? O primeiro podcast dos cursos de engenharia aqui do Unisalesiano. Nós temos hoje, participando deste programa, onde o assunto vai ser sistema fotovoltaico. Você tem dúvidas? Olha, esse programa é para você, então. Você vai tirar todas as suas dúvidas, conhecer esse sistema que realmente é o futuro já no nosso presente, no nosso dia a dia, energia sustentável, renovável. Então, tudo sobre sistema fotovoltaico você vai acompanhar aqui no Pode Projetar e Transformar. O primeiro, hein, é estreia. E que honra, professora, que satisfação. Muito obrigado pela sua presença, professora Obrigada. Mariana Andreazzi. Ela é engenheira eletricista e professora aqui do curso de Engenharia Eletricista, correto? Engenharia elétrica. Elétrica, engenharia elétrica, e ela é engenheira eletricista e de formação e dá aulas aqui no curso de engenharia elétrica do Unisalesiano. Do marketing da Solis, a Stephanie Alcanjo. Muito obrigado, viu, Stephanie? Obrigada. A Stephanie, eu chamo ela de Sté, viu, gente? Então vai sair Sté, porque ela é uma querida e vai ser muito bacana a gente bater esse papo aqui, tá bom, Sté? Parece até que tá bravo comigo, dá uma sensação. Pois é, verdade. Vamos conversar. E esse fera aqui, viu, professora? Ele é aluno, o professor Nelson está ali, aluno do curso de Engenharia Mecânica do Unisalesiano. É isso mesmo, Leone? Isso mesmo. Maravilha, uma honra, viu? Sabe tudo, absolutamente tudo de sistema fotovoltaico, e a gente vai bater um papo também com o Leone Botelho. Ele é engenheiro mecânico, como eu já disse, mas é um dos feras da Solis Solar quando o assunto é sistema fotovoltaico. Sabe tudo sobre o Fotosolis, que é o sistema fotovoltaico da Solis Solar. Vamos começar o bate-papo, então? Apresentações já rolaram, né? Ô, Leone, eu começo falando com você, porque como funciona o sistema fotovoltaico? Vamos lembrar o seguinte: esse podcast aqui, vamos já colocar na nossa cabeça, é para quem não sabe nada de sistema fotovoltaico. Tá bom, Leone? Certo. Combinado? Vamos lá. Então você vai começar uma aula agora aqui, meu querido. Então, sobre o funcionamento do fotovoltaico, né? A gente tem dois componentes principais aqui, que seria os módulos fotovoltaicos, que é essas placas que você passa aí na rua e vê na casa do pessoal, elas instaladas ali no telhado. Então, essas placas, elas fazem a captação da irradiação solar para poder gerar energia. Então, tem a captação e tem outro componente principal, que a gente chama de inversor. Esse inversor, ele transforma, né, essa energia que vem das placas, que é gerada em corrente contínua, para a corrente alternada, que é o tipo de energia que os nossos eletroeletrônicos utilizam. Então, faz essa conversão e injeta essa energia na rede, né, que está ligada à concessionária, para que a gente possa fazer uso dela. Esse é o sistema básico de funcionamento do fotovoltaico. Sol, nós estamos numa região Brasil. É pouco sol aqui, né? Sol, né? Nós estamos realmente num local extremamente privilegiado. E particularmente a nossa região, né, professora? É uma região que tem muita incidência solar mesmo. A gente tem poucos dias nublados aqui, né? Bem poucos, até quando no inverno tem bastante sol. Sim. Então, a gente precisa ali da irradiação, né? Que nem Exatamente. o Leone colocou. Não é da temperatura, porque Perfeito. muita gente confunde, Tem né? essa confusão, que né, precisa professora? da temperatura, mas não, é da irradiação dos raios. Isso. Então, se a gente acompanha ali, a gente vê se passa uma nuvem que bloqueia, né, os raios solares, já dá uma reduçãozinha ali e depois já volta a produzir por conta da irradiação. A gente costuma até fazer uma brincadeira aí. O ideal, né, para o fotovoltaico seria o sol do deserto, mais o clima do Alasca. Esse seria É mesmo? o melhor conjunto aí. Baixas temperaturas e alta irradiação solar. Olha que interessante, que interessante. Esther, tem perguntinha para o Leone também, né? Sim. Leone, vamos supor que eu quero colocar na minha casa, na minha empresa ou em qualquer lugar. Eu tenho um tamanho padrão ou não? Como é que funciona essa questão para eu saber o tamanho, a potência do meu sistema? A gente costuma fazer um dimensionamento baseado no seu ano de consumo. Então, o seu perfil durante o ano, ele muda, né? Nos meses de verão, você vai ter máquinas de ar-condicionado, vai ter um perfil de consumo. E nos meses mais frios, tende a
consumir menos energia. Então, a gente faz um apanhado desses 12 meses, tira uma média. E o seu sistema, ele varia de cliente para cliente. Pode ter que um sistema aqui de 20 módulos aqui na casa e na do vizinho ser só 5, né? É baseado no seu consumo. Cada módulo aí, em média, vai gerar entre 50 e 60 kWh. Vai depender da potência de cada módulo. Mas aí a gente compõe o sistema baseado nisso, no seu histórico de consumo. Professor, e a gente consegue hoje ter uma casa tocada somente com o sistema fotovoltaico? No período em que há a produção, né, pelo sistema fotovoltaico, sim, ele consegue, desde que bem dimensionado para carga ou para demanda, né? Porque quando a gente pensa em cliente, pode ser um residencial, clientes do grupo B, ou então indústria, um comércio maior que se enquadra ali clientes do grupo A. Né? Tem essa distinção, né, Leone? E o dimensionamento funciona da mesma forma ou é diferente? Por exemplo, a gente está falando do cliente do grupo B, que somos nós aqui, tá? Residencial. Como o sistema está conectado na rede, todas as oscilações, né, de momentos que o sistema fotovoltaico entrega mais energia do que você consome, injetou na rede, guardou lá, virtualmente. Consumiu agora bastante energia, só que o fotovoltaico está limitado. Por quê? Tem sombra, já são 4 horas da tarde. Esse complemento é feito pela rede. Então, essa modulação, ela acontece de forma simultânea e automática. A gente tem que se atentar ao seguinte, a entregar dentro do mês a quantidade que o cliente vai consumir, né? Então, a própria rede faz essa compatibilização. Tem essa compensação, né? Quando o sistema não está produzindo, eu pego da rede. Isso. A gente vai falar sobre isso depois, né? Porque tem a questão da lei que mudou, a lei 14.300. Isso, exatamente. Né? A gente tem aquilo que o sistema gera e que vai para a rede, né? E que fica ali como crédito. O Leone daqui a pouquinho vai explicar isso para a gente. Professor, eu tenho uma dúvida. E eu imagino que a gente estava conversando antes, né? Você tem uma pergunta também para o Leone, né? E pensando assim, como que funcionaria, então, esse sistema no período noturno? A hora que eu não tenho nada de geração do sistema fotovoltaico. No período noturno, volta o sistema como se a gente não tivesse o fotovoltaico. Eu uso 100% da rede da concessionária. Então, a gente tem o sistema aqui, o Fotosolis. Ele é um grid conectado à rede. A gente faz essa modulação. E quando tiver sem sol da rede, tem sol, compatibiliza. E não necessariamente você vai usar só do fotovoltaico ou só da rede. Pode haver momentos que o fotovoltaico está entregando, por exemplo, 10, seu consumo é 12. Então, eu pego 10 do fotovoltaico, 2 da rede. E essa situação pode se inverter também. E a gente vai injetar na rede e consumir o resto do fotovoltaico. Tá? Sempre a modulação ela é feita de forma instantânea. E eu consigo zerar a minha conta de energia com o fotovoltaico conectado à rede, Leone? Eu consigo zerar o meu consumo de energia, né? O meu consumo de energia são 500 kWh mês. Eu consigo fazer um dimensionamento que zere o meu consumo. O valor em dinheiro na sua conta de energia a gente não consegue zerar, porque a gente tem os encargos, a gente tem o mínimo, né? Então, tem essa questão do fio B. Então, a gente não consegue zerar, literalmente, a conta de energia. Ainda sobra alguns custos ali, mas não compara com quando você não tinha o fotovoltaico, né? Então, a gente está falando de economias aí acima de 90%. Acima de 90%. Acima de 90%. Professor, e um impacto gigantesco, né, na matriz energética, porque a gente não está... É uma energia completamente limpa, né? Se a gente pensar em tempos que... Não antigamente, né, mas há um tempo atrás, que existiam as épocas de apagões. Sim. Né, porque o sistema não dava conta de suprir toda a demanda energética. Então, a geração distribuída, ela vem para ajudar, né, a dar ali uma desafogada. Mesmo que ela opere somente nos períodos diurnos, né, quando tem o sol, já dá ali uma ajuda no sistema. Sim. Né? No momento que a gente tem maior irradiação aí, a gente precisa de uma carga menor das outras fontes de energia. Sensacional. E mudou, né? Teve uma mudança agora, né, Esther, recentemente, sim, né? Sim. No
início do ano, né, Leone? Se eu No não me início do engano. ano. Entrou a lei 14.300, né? Muito se falou dela, né? Muita gente até foi, assim, não desencorajada, mas muita gente ficou preocupada, né? De investir no sistema fotovoltaico. Acho que porque a maioria nem entendeu muito bem do que se tratava, né? Então, explica um pouquinho pra gente. O que mudou com essa lei? O que seria o FIO-B? O FIO-B, ele é uma parcela, né, da sua conta de energia que ela é utilizada para a gente fazer, para a concessionária fazer manutenção da rede. Então, como a gente acabou de falar aqui, eu continuo conectado à rede, eu continuo usando a rede da concessionária para a gente operar quando a quantidade de sol não é suficiente, para a gente injetar essa energia nos momentos que eu estou entregando mais do que estou consumindo. Então, a concessionária solicitou que, já que o cliente ele continua usando a minha interface e eu continuo tendo custo operacional com a rede, é justo que o cliente que coloca o fotovoltaico, ele tenha participação nesse custo operacional, né? Então, tem essa cobrança do FIO-B, ela é uma cobrança escalonada. Então, hoje, você paga lá 15% do valor desse FIO-B. Para a nossa região aqui, o FIO-B hoje custa em torno de 20 centavos. Então, eu vou pagar aí 15% desses 20 centavos, em torno de 4 centavos, mais ou menos, para cada quilowatt-hora que eu injeto na rede. Na hora que eu vou usar ele, eu vou pegar ele, por exemplo, de noite, ele tem esse acréscimo aí. Só que a gente tem que lembrar que o custo do quilowatt-hora para a gente está em torno de 85 centavos hoje, e aí eu estou tendo uma taxa de 4 centavos. Então, ainda está muito, muito interessante o fotovoltaico. Não, é importante, então, a gente desenhar esse cenário, né? Porque realmente teve muita confusão em relação às informações, professor. Vai ficar caro agora. Uhum. Não, o Leone está trazendo para a gente que, diante daquilo que temos hoje, de realidade, no custo, 80 centavos no padrão. Isso, 80, sem ser sistema 85, fotovoltaico. isso. E a gente está trazendo que, mesmo com a mudança da lei, com a taxação do uso da rede, o custo é infinitamente menor, né? Sim, é uma contribuição, né? Não é algo que vai aumentar surpreendentemente. E também vale a pena lembrar que não são todos os consumidores que serão afetados, né? De início. Agora, esses 15% são para os que adquirem novos sistemas. E aí, esse desconto não, perdão. Imagina. Essa taxa, ela vai alterando conforme os anos. Mas também que não vai chegar a ser ali um valor de 1000% da taxa que era cobrada. Com certeza, né? não. Então, e quem já colocou seu fotovoltaico, né? Quem fez a aprovação do projeto antes de 7 de janeiro, ele tinha o direito adquirido. Então, esse cliente já tem o seu fotovoltaico, ele vai ficar nessa regra que existia aqui até 2045. Não vai ter alterações. Então, a gente tem... colocou a partir de janeiro de 2023. Aí entra nessas taxações. A gente tem até 2028. Essa rampa vai sair de 15%. E ela vai aumentando até chegar em 2028. Mas é isso. Não vai chegar a valores que inviabilizem o fotovoltaico. Então, compensa ainda diante desse com cenário toda de certeza. taxação do FIO-B, instalação do sistema fotovoltaico. Sim, com toda certeza compensa. Compensa muito. E compensa justamente porque vai ser escalonado e quando ele chegar lá no topo desse escalonamento, ele ainda vai ser extremamente mais em conta do que o quilowatt-hora Exatamente. da rede elétrica. Se a gente pegar, por exemplo, eu não tenho como considerar aqui a princípio qual que vai ser a sequência de aumentos na fatura de energia até 2028, onde vai chegar em 90% do FIO-B. Mas estagnando esses cálculos, né? Se eu pagasse hoje os 90% do FIO-B, eu estaria pagando aí em torno de 18 centavos daqueles 85, 90 lá que eu tenho de custo. Ainda compensa muito. E eu tenho a questão que eu posso consumir a minha energia também, né, que a gente chama de simultaneidade, durante a geração. Então, se eu tenho lá vários consumos de energia que eu posso trazer para o dia, eu consumo essa energia enquanto o sistema fotovoltaico está gerando, porque na hora de consumir a prioridade é sempre do fotovoltaico, e aí se eu tinha um consumo de 500, eu já consumo 200, 300 durante o dia, ele já fica direto do fotovoltaico. O que foi para a rede? 200.
Então, desses 200 que foi para a rede, é só aí que vai ter incidência da taxa. Era Então, eu isso que eu consigo ia até mitigar esses perguntar. valores. É pelo excedente Isso, é que aquilo a gente vai injeto na rede. pagar essa taxa, né? E não pelo total que a gente está Gerando, produzindo, exatamente. gerando, né? Você está acompanhando o Pode Projetar e Transformar dos cursos de engenharia do Unisalesiano. E, evidentemente, se você ainda não estiver seguindo as redes sociais do Unisalesiano, está perdendo tempo, hein? Por favor, siga. Tem muito conteúdo bacana. E, claro, as redes sociais da Solis Solar, essa empresa que é aqui de Birigui, que tem um sistema Fotosolis e trabalha também com aquecimento solar e aquecimento de piscina. Vale muito a pena acompanhar os conteúdos da Solis Solar também. Gente, a dúvida é a seguinte. Ai, hein? Eu ando muito nas ruas. E o pessoal sabe que eu visto a camisa da Solis, professor. Eu falo assim, mas quanto tempo dura um sistema fotovoltaico? Leone, quanto tempo dura? Eu vou colocar um sistema Fotosolis na minha casa. Eu vou ficar tranquilo durante quanto tempo, assim, meu amigo? Existe o seguinte, o fotovoltaico, os módulos eles trabalham com duas garantias, né? Tem uma garantia contra defeito de fabricação, que ela gira em torno de 10 a 12 anos. Então, qualquer defeito de fabricação dentro desse período está coberto. E tem uma garantia de performance, que essa garantia em torno de 25 a 30 anos. Uau. Né? Então, o que seria essa garantia de performance? Por exemplo, um módulo com garantia de performance de 30 anos. O cliente comprou o Fotosolis. O que eu posso te garantir? Que daqui a 30 anos, esse módulo aqui que você instalou hoje, ele vai entregar aí 85%, 80% da potência que ele entregava no dia que ele foi instalado. Então, mas aí no 31º ano ele vai parar de funcionar? Não, ele vai continuar funcionando, só que a gente vai tendo esses decréscimos na questão da eficiência do módulo, né? Mas é pelo menos 30 anos para você ficar tranquilo aí com o seu sistema. Então, com 30 anos, ele ainda vai estar te entregando 80%. É 80% do que ele entregava no dia que ele foi instalado. Interessante, Você hein? precisa Vale fazer a o quê pena. só? Só as limpezas, né? Exatamente. A Certo. manutenção. A manutenção né? preventiva. E a manutenção? É uma manutenção cara? É uma manutenção delicada? É uma manutenção fácil, difícil? Como que é a manutenção? É uma manutenção relativamente simples, né? O que a gente tem que fazer? Lavar os módulos. A gente tem aqui um ambiente com muito sol, muito seco, poeira. Então, com o passar do tempo, essa poeira vai se acumulando ali no módulo. Então, a gente tem que fazer essa limpeza. Recomenda-se aí, pelo menos, a cada 6, 8 meses, fazer uma limpeza. Tem gente que demora mais para fazer essa limpeza? Tem. Só que aí você começa a ter redução na sua eficiência. Vai parar o sistema? Não para. Mas a gente tem uma certa redução aí, o ideal é fazer essa limpeza. E o Fotosolis, as placas, elas têm uma aplicação que é mais resistente, né, a sujeiras, a gente tem né? esse diferencial também. Né? O módulo nosso, ele tem uma película de grafeno que vai por cima ali. Então, a capacidade de aderir à sujeira do vidro ela é menor. Então, quando chove, você tem já uma certa redução dessa sujeira. Não fica 100%, mas se eu comparar um módulo que não tem essa película de grafeno com o nosso, ele consegue entregar uma eficiência melhor até você fazer a limpeza. O professor, ele dá a impressão que é frágil, né, Esther? A gente olha assim a placa e fala assim, nossa, mas se cai alguma coisa... o pessoal pula em cima, né? Tem uma resistência muito grande. Não, tem uma resistência bastante interessante. A gente tem um vidro temperado ali de 3 milímetros de espessura. É resistente à placa, chuva, a qualquer tipo de intempérie. Questão ambiental, a não ser que tenha uma chuva de granizo daquela que vai conseguir estragar o vidro do seu carro, a gente não vai ter problemas com isso aí. Você comentou a respeito... Não tendo uma chuva de granizo apocalíptica, tudo vai bem. ficar tudo bem. Né? E você comentou a respeito do pessoal, anda em cima das placas. Tá? O pessoal anda em cima das placas, não se recomenda fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, o que eu estou me anda em cima referindo, da Leone, placa, é aquele mas não vídeo... quebra, tá? Não, o que eu estou me referindo é aquele vídeo que a gente já colocou, inclusive, nas redes sociais da Solis, que o pessoal, para ver que é duro mesmo, que é resistente, o pessoal pisa. Ah, sim. É um teste, não é para você, no sistema fotovoltaico, você ficar pulando em cima do teu telhado, né? Por favor. Esse é o do coletor de banho para aquecimento é o de água. banho. Isso, porque a do fotovoltaico... É uma diferença, então. Isso, tem uma diferença. Aquele lá você pode andar em cima
que não vai acontecer nada. Entendi. Então, do fotovoltaico, não, por favor. Por favor. Vamos corrigir, né, por favor. professor? Meu amigo Eu confundi os instalador, produtos aqui. Instalador, pelo amor de Jeová. No de dentro fotovoltaico, do não. coração. Não sobe em cima da placa. O de banho, sim, né? De banho, sim. De me confundir. É que são parecidos, né? São parecidos. É. Todo mundo usa a mesma fonte, né? Que é o sol. Tá. Não, eu digo o formato ali, né? Isso. Lembra um pouquinho, então eu me confundi aqui. Professora, mais alguma dúvida em relação ao sistema fotovoltaico? Eu acredito que ficou bem esclarecido, né? O que mudou, então, da lei, né? O que entra em vigor agora esse ano é essa taxação, Sim. né? De 15%. Entrou em aí janeiro, né? Isso, entrou em janeiro, perdão. E acredito que tenha ficado bem claro. E também, se ficou alguma dúvida, né? As pessoas Poxa vida. sintam-se convidadas a deixar as dúvidas aqui, Nos que a comentários, gente né? vai responder para vocês. Com o maior prazer. Maior prazer. E o Unisalesiano tem uma bancada aqui da Solis, né, Esther? Tem sim. Com um sistema fotovoltaico A gente tem os sistemas de banho. de banho. O fotovoltaico não, mas a gente tem alta e baixa pressão aqui no Salesiano. Professora, vamos pedir uma bancada de sistema Vamos fotovoltaico. agilizar isso daí, Né? né? Falar lá com o seu Luiz. Seu Luiz, ó, o pessoal tá querendo uma bancada de fotovoltaico lá no Unisalesiano. Muito obrigado, viu, professora, pela presença Eu que aqui, viu? agradeço, é um prazer. Muito bacana. Obrigada. Esther, sempre uma honra, viu, lindona? Sempre, muito Valeu. obrigada. Leone, você é fera. Obrigado, viu? Agradecer o pessoal aqui do laboratório do Unisalesiano. Pode projetar e transformar esse podcast dos cursos de engenharia do Unisalesiano. Gente, é isso. Sigam as redes sociais do Unisalesiano, sigam as redes sociais da Solis Solar. Sempre um prazer estar por aqui. Conhecimento nunca é demais. Até a próxima. Tchau, tchau.